Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A religião Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos pensamos, mas raramente conseguimos verbalizar. Vamos falar sobre a morte. O nosso convidado é Marco Oliveira, da comunidade Bahá'í de Portugal. Marco, muito obrigado por estares connosco. De facto, há duas coisas certas na vida, uma delas é os impostos, que não vamos falar hoje, a outra é a morte. É verdade. Falamos muitas vezes com medo desta questão, mas de facto é das poucas coisas certas que temos na vida. Aliás, até tentamos viver como se não existisse. Está lá muito longe, não queremos falar sobre isso. É verdade. Como tu disseste, a morte é a única coisa certa nesta vida. E há alguns autores que até dizem que a morte é o acontecimento mais importante das nossas vidas. E depois, aqui estamos nós com este dilema. Por um lado, com uma vontade enorme de viver, de preservar as nossas vidas e as vidas dos que nos rodeiam. E, por outro lado, sabemos que a morte é inevitável. É assim como se fosse uma espécie de ansiedade existencial. Uma coisa que mais nenhuma outra criatura tem. Sim, de facto, como seres racionais, talvez sejamos os únicos que pensamos ou tentamos racionalizar Exatamente. essa questão. Então, eu de facto gostava de dizer que parece estar muito longe quando somos crianças, jovens, adultos. Quando somos mais velhos, se calhar já começamos a pensar mais nisso. verdade. Mas como é que gerimos esta questão? É inevitável, vai acontecer. Existe aquilo que na psicologia e na sociologia se chamam os projetos de imortalidade. Isto é, de criarmos ou aderirmos a algo que percebemos que é maior do que nós. Exemplos disso são as artes, ou os projetos de promoção do bem comum, mesmo algumas ideologias. Aí nós podemos criar algo ou aderir a algo que vai perdurar depois de nós. E temos aquela sensação de sermos, como dizia o Camões, daqueles que da lei da morte se vão libertando. Portanto, deixar um legado que aqui fica depois de nós morrermos. Isso são os chamados projetos de imortalidade. É quase o marco de eu estive aqui. Exatamente. E falamos da parte das artes, nomeadamente falamos de Luís Vaz de Camões. As religiões também têm estes projetos de imortalidade. Claro, todas as religiões falam da alma que continua a existir após a morte do corpo. Isto é um projeto de imortalidade que todas as religiões nos apresentam. Mas dizem mais, por exemplo, o cristianismo e o islão referem que haverá uma ressurreição corpórea, isto é, que nós vamos voltar à vida nestes corpos que temos hoje, num estado de perfeição suprema. No hinduísmo e no budismo fala-se da reencarnação. Acredita-se que as nossas almas regressarão a este mundo para encarnar noutros corpos e assim prosseguir o seu desenvolvimento espiritual. Ora, na perspectiva Bahá'í, nós somos criaturas espirituais que estamos aqui na primeira etapa da nossa existência neste mundo material. E, portanto, para nós Bahá'ís, conceitos como ressurreição e reencarnação não fazem sentido, porque apelam a um regresso a um estado material, a um corpo material. Porque na religião Bahá'í falamos de vários mundos de Deus. E daí falarmos de uma vida após a morte, sendo que a vida, na sua essência, não terminou. É um pouco isto. É um pouco isso. É evidente que nós Bahá'ís também acreditamos na existência da vida após a morte e que a alma, após a morte do corpo físico, separa-se e prossegue a sua evolução pelo que as Escrituras chamam os mundos de Deus. Há uma analogia nas Escrituras Bahá'ís que me parece particularmente elucidativa sobre o propósito da vida aqui. Se somos seres espirituais, porque é que estamos neste mundo material? E as Escrituras dizem-nos que o mundo do além é tão diferente deste mundo quanto este mundo é diferente do mundo do bebê que ainda está no ventre da mãe. Ora, no ventre da mãe, o bebê tem que desenvolver os seus atributos físicos, tem que desenvolver o seu corpo, os seus membros, os seus órgãos, o seu cérebro. Para quê? Para estar mais apto a viver neste mundo material e aqui se desenvolver. Ora, neste mundo material, nós também temos que desenvolver as nossas almas e prepará-la para o mundo que vamos encontrar após a morte do corpo físico. E aqui temos que desenvolver atributos espirituais. O amor ao próximo, o honrar os pais, o proteger os mais vulneráveis, o pautar os nossos atos pela justiça, pela verdade, pela humildade. Tudo isso são características espirituais que são essenciais para nós no mundo que vamos encontrar após a morte do corpo físico.
E é uma etapa que é necessária, não podemos saltar etapas. É verdade, é verdade. E pode-se colocar a questão então, mas se há outros mundos de Deus, porquê é que não vamos diretamente para esse outro mundo? Mas esta etapa que vivemos aqui na Terra é necessária. É fundamental. É Tal fundamental. como a etapa do bebê que está no ventre materno é essencial para ele estar apto a viver neste mundo. Falando de outros relatos, de outras teorias, digamos, experiências quase morte, chamam-se mesmo assim. Isto prova alguma coisa, que há vida depois da morte? Bom, há vários relatos de experiências quase morte. Estão disponíveis em livro, estão disponíveis na internet. Pelo que podemos ler, percebe-se que há ali uma série de elementos comuns. Portanto, nós podemos dizer que há uma certa consistência nesses relatos. Mas parece-me que o máximo que podemos dizer, em termos de avaliação destes relatos, é que eles nos apresentam um vislumbre muito breve do mundo que vamos encontrar quando as nossas almas abandonarem o corpo físico. E daí a descrição do feixe de luz, porque é entendido que o outro mundo, os outros mundos de Deus serão algo luminoso. Exatamente. Marco, muito obrigado por ter estado connosco Obrigado. e por estes esclarecimentos. Quanto a si, se gostou do nosso programa, quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, as informações têm estado a passar em rodapé. Continuação de uma excelente tarde e até ao próximo programa da comunidade Bahá'í de Portugal. Até lá.